Sabe aquela imagem de uma paisagem toda devastada? Já parou para pensar como ela pode um dia voltar a ter vida? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na ciência da restauração ecológica para entender como a natureza se cura e, mais importante, qual é o nosso papel nesse processo que é, sinceramente, incrível. Olha, o contraste aqui é poderoso, né? De um lado a gente vê a desolação total, do outro, vida pulsando. E isso, claro, leva a uma pergunta que é a base de tudo. Como um ecossistema consegue se curar? Qual é o mecanismo que faz essa mágica acontecer? E aí, claro, a próxima pergunta é sobre a gente, o nosso papel nisso tudo. A gente está só remendando a situação? Tipo, colocando um band-aid numa ferida? Ou será que a gente pode ser um parceiro de verdade nesse renascimento? Essa escolha, que é quase filosófica, muda completamente o jogo e define tudo o que a gente vai ver a seguir. Então, para a gente conseguir responder isso, primeiro a gente precisa entender quais são as nossas ferramentas. E olha só que curioso, tudo começa com as palavras. Tem dois termos que muita gente acha que são a mesma coisa, mas que na verdade são mundos completamente diferentes: recuperação e restauração. Ok, então vamos lá. Qual é a grande diferença? Recuperação é, basicamente, devolver para o lugar uma condição que funcione. Mas atenção, não precisa ser a original. Pensa assim, pegar uma área de mineração e transformar num pasto. Funcionou, está recuperado. Agora, a restauração é outra história. É muito mais ambicioso. O objetivo aqui é trazer de volta o ecossistema original, com toda aquela teia de vida, sabe? As interações, a biodiversidade. É a diferença entre só estabilizar um paciente e ajudar ele a ficar 100% saudável de novo. Beleza, já entendemos a diferença no objetivo. Agora, a gente precisa pensar na escala. Porque não adianta nada focar em uma única árvore se a floresta inteira está precisando de ajuda. E é exatamente aqui que entra a tal da abordagem da paisagem. Pensa assim, um ecossistema nunca é uma ilha isolada. A saúde dele depende totalmente de conexão. Quando a gente fragmenta, quando corta a paisagem em pedacinhos, a gente quebra esse fluxo de vida. A palavra-chave aqui é permeabilidade. O que é isso? É o quão fácil é para os bichos e para as sementes passarem de um fragmento de mata para o outro. E é aí que os corredores biológicos viram os heróis da história. Eles funcionam como artérias mesmo, conectando esses pedaços de vida. Se a gente não tiver essa visão do todo, qualquer esforço de restauração vai ser só um pingo no oceano, fadado a não dar certo. Certo, então a gente já sabe o onde. A paisagem como um todo. Agora vamos para o como. E a parte boa é que a natureza meio que já vem com um manual de instruções. Existe um processo natural que é o verdadeiro motor da cura. Esse processo tem nome: sucessão ecológica. Parece complicado, mas a ideia é simples. É a sequência, bem organizada até, de espécies que vão chegando e se estabelecendo num lugar ao longo do tempo. É o passo a passo que a natureza usa para transformar, sei lá, uma rocha nua numa floresta cheia de vida. É um processo que leva décadas, às vezes séculos, mas é o grande motor da regeneração. E o mais legal é que essa sucessão ecológica é uma regra universal da natureza. Não importa onde a gente olhe, num lago que acabou de se formar, em dunas de areia, numa clareira no meio da floresta, o roteiro é muito parecido. Primeiro chegam as espécies pioneiras, sabe? Aquelas casca-grossas, super resistentes, que preparam o terreno. E só depois vêm as outras, mais complexas, que vão construindo em cima do trabalho que as primeiras fizeram. Tá, mas o que abastece esse motor? O que faz a sucessão acontecer? São principalmente duas coisas. A primeira é a chuva de sementes. É literalmente isso, um fluxo constante de sementes novas chegando, trazidas pelo vento, pela água, pelos animais. E a segunda é o banco de sementes. Esse é o tesouro escondido no solo. Sementes que já estão ali, quietinhas, só esperando o momento certo para germinar. Então, para ficar claro, a chuva de sementes é o suprimento que vem de fora, trazendo sementes novas, diversidade genética. Já o banco de sementes é como se fosse a memória daquele lugar, o potencial de vida que já está ali, guardado no solo. Um mecanismo é externo, o outro é interno, e os dois juntos são fundamentais para a regeneração acontecer. Esse processo todo da natureza é poderoso, é incrível, mas ele pode ser bem lento. E num mundo com tanta pressa, com áreas tão degradadas, às vezes a gente não tem todo esse tempo. Daí vem a pergunta de $1 milhão. Será que dá para dar uma acelerada nisso? Um empurrãozinho inteligente na natureza? E a resposta, felizmente, é sim.
É aqui que a gente entra com um kit de ferramentas de restauração fascinante. E o legal dessas técnicas é que elas não foram feitas para lutar contra a natureza. Pelo contrário, a ideia é trabalhar junto com ela só para acelerar esse processo de cura que ela já sabe fazer. Uma das técnicas mais, sei lá, elegantes que existem é a nucleação. A ideia por trás dela é simplesmente genial e muito mais eficiente que sair plantando árvore em tudo que é canto. Em vez de reflorestar uma área inteira de uma vez, a gente cria pequenos núcleos, como se fossem ilhas de biodiversidade. E esses núcleos funcionam como vários pontos de partida de onde a própria natureza se encarrega de espalhar a regeneração. E como é que funciona na prática? É bem simples. Esses núcleos que a gente planta, cheios de comida e abrigo, viram um ímã para a vida selvagem. Atraem pássaros, morcegos, um monte de bicho. E aí, esses animais viram os verdadeiros restauradores. Eles usam os núcleos para descansar, para comer, e no processo acabam espalhando semente por toda a área em volta. Basicamente, eles fazem o trabalho de reflorestamento de graça para a gente, acelerando a sucessão para todo lado. E o mais legal é que, na prática, isso pode ser super simples. Às vezes é plantar um grupinho de mudas de espécies diferentes. Ou pode ser algo tão básico quanto instalar poleiros artificiais. Isso mesmo, um simples galho fincado no chão vira um ponto de parada para os pássaros, que chegam ali e trazem de presente as sementes da floresta. E assim o processo de cura começa. Mas claro, nem tudo são flores. Como em toda boa história, bem na hora que o herói começa a se recuperar, pode aparecer um vilão para atrapalhar tudo. No nosso caso, esse vilão tem nome: contaminação biológica. Imagina a cena. A sucessão está acontecendo, a vida está voltando, tudo lindo. Mas, e se chega uma espécie de fora? Uma espécie exótica que não é daquele lugar e invade o sistema, quebrando todo esse processo delicado? Pois é, esse aí é o Pinus. Uma espécie que, em muitas partes do Brasil, se tornou um problemão, porque ele não participa da sucessão ecológica. Ele a interrompe. Ele forma essas monoculturas super densas onde praticamente nada mais consegue nascer. Ele simplesmente trava o processo de cura. E qual é a estratégia dele para dominar o ambiente? Bom, primeiro, ele é muito esperto. Não precisa dos animais locais. O vento sozinho já espalha as sementes dele para todo lado. Segundo, ele muda o ambiente para se beneficiar. As folhas dele, que parecem agulhas, caem e formam um tapete no chão que deixa o solo ácido, e aí as plantas nativas não conseguem germinar. E para completar, ele cresce rápido, bloqueia a luz do sol e rouba a água e os nutrientes. O resultado? Um deserto verde com a sucessão ecológica completamente paralisada. E tudo isso nos leva de volta para o ponto principal. A restauração ecológica que realmente funciona não é sobre forçar a barra, construir algo artificial do zero. É sobre ser um facilitador. É sobre tirar os obstáculos do caminho, como as espécies invasoras, e dar umas ajudinhas pontuais e inteligentes, como a nucleação. É sobre destravar a capacidade incrível que a própria natureza já tem de se curar. No fim das contas, isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A restauração ecológica, no fundo, é uma grande lição sobre como pensar em sistemas, em conexões, em processos. E aí a pergunta que fica no ar é: e se a gente pegasse essa mesma mentalidade e aplicasse em outras áreas? Se a gente começasse a trabalhar com os sistemas vivos e não contra eles, que outros problemas gigantescos a gente não conseguiria começar a resolver?